questão. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos ler o livro de Provérbios, tá bom? Capítulo 22. Vamos ler esse capítulo 22 de Provérbios para nós fazer o minuto de oração. Aleluia. Os irmãos já acharam? Amém. Provérbios, tem um irmão procurando lá ainda atrás? Provérbios 22, versículo 1. Mas digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontraram, a todos o fez o Senhor. O avisado vê o mal e esconde-se, mas o simples passa e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade cegará as males, e a vara da sua indignação falhará. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Lança fora ao escarnecedor, e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. O que ama a pureza de coração e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele a transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afugentará dele. O que oprime ao pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, palavras sábias do sábio Salomão, que trouxe esses provérbios, que trouxe para nós essas palavras, essas comparações, nos mostrando o quão terrível é a falta de entendimento, quão terrível é as pessoas andarem segundo o seu próprio espírito e não segundo o próprio Espírito do Senhor. Deus bendito, Deus eterno, ajuda-nos mais uma vez através da Tua palavra. Perdoe nossos pecados, nossas faltas cometidas na Tua presença, e que o amor do Senhor que tem nos amado possa ser, ó Deus, nesta noite colocado na Tua presença, no nome do Senhor Jesus. Pai bendito, ajuda
cada um, Senhor, nesta noite, confirmando a Tua palavra, ajudando a cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, dê força ao que está abatido, levanta ao que está cansado, ajuda cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus, perdoa nossas falhas. Nós queremos, ó Pai, ser ricamente abençoados pelo Senhor nessa noite. Ajuda cada um, ó Pai. Deus eterno, somente por Tua presença, somente por Tua palavra, é o que o Senhor pode nos ajudar. No nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu disse para você que faria isso, não faria? Então, para você ver que seu pai tem palavra. Grande Deus. Muito bem, nós vamos cantar alguns hinos. 327, 327. Um dia Cristo voltará. Eu creio nisso, amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Você crê que algum dia desses Ele voltará? Sim, Ele prometeu que virá pela segunda vez. Levará um povo zeloso de boas obras. Levará uma igreja pura, santificada, lavada no sangue do Cordeiro. Uma igreja voltada somente para a palavra. Uma igreja liberta das coisas do mundo. Uma igreja liberta de credos e de dogmas e de denominações. Uma igreja liberta de enredos, de tradições. Uma igreja liberta de doutrinas de homens, uma igreja liberta deste mundo, uma igreja voltada apenas para Cristo, a palavra. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Sol. Isso aí não, vai ser vergonhoso para você. Um dia Cristo voltará, ao acender o prometer, do morro que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo ser. Em breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá e o poder consolador aos fiéis promessas nos revelará. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. O gozo sem comparação no dia
glória do meu Salvador. Com a muito grande multidão subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando, pois devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós diremos, ora vem, Senhor Jesus. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando, todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. É triste, né, irmãos, de nós sabermos que existem certas igrejas aí da mensagem substituindo o inário, não querem mais os velhos cânticos de Sião, não querem mais os velhos hinos, os hinos que falam da rude cruz, os hinos que falam de Jesus o Nazareno, os hinos que falam de eu avisto uma terra feliz. Eles não querem mais esses hinos congregacionais tocados nas suas igrejas. O profeta Irmão Branham disse: deixe uma igreja tornar-se um pouquinho maior, deixe uma igreja tornar-se um pouquinho grande, e ela começa a afastar do Senhor, e ela fica um pouco formal. Que esse espírito nunca pegue nós. Amém, irmãos? Que esse espírito nunca pegue nós. Nunca possa pegar-nos. Nós vamos continuar com os velhos cânticos de Sião. Amém? Vamos continuar com velhos cânticos de Sião, não com essas modalidades modernas aí de adoração. Nada contra, mas eu não troco de forma alguma. Fico com o que o profeta Irmão Branham disse: eu gosto de bons cânticos, eu gosto de bons hinos, eu gosto de bons cânticos, eu gosto muito mesmo de bons cantos. Eu sempre tenho dito que quando eu chegar no céu, quero ir onde estiverem cantando e ouvir. Eu nunca pude conseguir o bastante para me satisfazer com cânticos. Ele não tinha tempo para isso. Sabe, o cantar dá coragem. Você sabe disso? Não sabe? Os soldados, quando estão indo para a batalha, você sabe o que fazem? Tocam música e cantam e coisas assim para lhe dar-lhes coragem. E quando estamos indo à batalha, nós cantamos. Aleluia. E é isso que nos dá coragem para continuarmos. Amém? Eu gosto de bons cânticos. Tem igreja aí que eu vou falar para você, viu? Tem igreja da mensagem aí que nem cânticos mais da mensagem, nem inário mais levam. Fico com essas modalidades modernas por aí. Muito bem. Vamos cantar o hino 148. Eu tenho uma casa. Você tem a sua, irmãos? Pela fé eu tenho a minha casa. Pela fé. Pela fé. E agora, como que você vai arrumar a escritura para essa casa? A escritura para esta casa é a Bíblia. Amém? A minha casa humilde aqui não é como as outras que às vezes eu vi lá. A minha casa humilde aqui não é como as outras e às vezes eu vi, mas não me importa, pois que estou ali já tem preparado
um palácio pra mim. Eu tenho uma casa naquela cidade, resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudades, hei de estar com Jesus meu Senhor. Aqui no mundo as lutas não cessam, as tentações me atacam sem fim, mas muito em breve de tudo me esqueço, gozando delícias preparadas pra mim. Eu tenho uma casa naquela cidade, resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudades, hei de estar com Jesus meu Senhor. Eu não sou pobre, nem desamparado, peregrinando, com Cristo eu vou. Não estou triste, nem desanimado, participante de um reino eu sou. Eu tenho uma casa naquela cidade, resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudades, hei de estar com Jesus meu Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Tem alguém que vai apresentar um hino? Irmão Marcelo vai apresentar um hino. Vamos cantar o hino 278. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Os guerreiros se preparam para a grande luta. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Com palmas. Lá. Todos juntos com palmas. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Todos. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, num lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo
seguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a belial. Eu quero estar com Cristo, onde as lutas se travam, um lance imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde hoje o fogo inflama e peleja contra o vil pecador. Eu quero estar com Cristo, onde as lutas se travam, num lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para batalhar. Oh, vem libertar as pobres almas redimidas, de quem glorioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, num lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Marcela, apresenta seu hino. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu vou contar a história de um jovem que trazia muita paz e aqui peregrinou. Suas palavras alegravam muita gente, até mesmo os doentes que não soube o que é o amor. Aleluia. Ainda pequeno, ensinava aos doutores e mostrava os céus em cores e a outra vida além. Passa o tempo e a cidade ele voltou, e em seguida ele chorou quando viu Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia. Quanta tristeza sentia a sua alma em ver aquele povo com a sua ingratidão. Muitos profetas ali foram massacrados, mas falaram a verdade. Ai de ti, Jerusalém, pelas montanhas
e nos campos ele andava, o seu reino anunciava para aquela multidão. Muitos milagres ele ali realizava, mas a turba o maltratava, sem entender a salvação. Oh Deus, glória a Deus, aleluia. Grande é teu nome, glória a Deus, muito obrigado. Porém seus dias apressavam velozmente, embora aquela gente não souberam compreender. Crucificaram o nosso bom Salvador, que nos trouxe muito amor, além disso o poder. Volta depressa a ovelha negligente, eu sei que está doente, longe do curral. Ainda é tempo pra chegar até o redil, de onde você sair, bem antes do temporal. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Ainda tem sangue no propiciatório. Ainda há misericórdia. Ainda a porta está aberta para aquele e para aquela que deseja aceitar Jesus Cristo de acordo com a mensagem para este dia e ser batizado no nome dele. Aleluia. Ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós estamos aqui, estamos em busca do último eleito. Mas depois que o último eleito entrar, já não haverá mais graça, não haverá mais misericórdia, a não ser pranto e ranger de dentes. Mas estamos em busca da última alma, Amém. do último eleito, predestinado no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Fui criado por Deus, por isso eu sou feliz. Sol, você conhece, né? Feliciano Amaral. Fui criado por Deus, por isso sou feliz, como a flor do jardim também responde assim, como os pássaros cantam entoando amor. Todo ser que respira também deve louvor. Olha, vê como é lindo o mar infindo, é criação de Deus. Veja quanta beleza tem Deus na nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz e é também feliz, porque provém de Deus. Como o rio que corre com destino ao mar, e o verde das matas que abriga animar, e a pedra que é dura ajuda a construção,
fique igual com Maria, a terra e o barro na mesma função. Olha, vê como é lindo o mar infindo, é criação de Deus. Veja quanta beleza Deus na nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Amém. Glória a Deus. Agora canta isso na denominação. Você expulsa o povo. Canta isso nessas denominações aí, essas igrejas aí parecendo mundanas, antiquados. O povo quer ver barulho. O povo quer barulho, quer ver a saia rodando. É gospel, é rock gospel, é bagunça gospel, é mundo gospel. Eles não sabem o que é, eles não sabem o que Deus gosta. Sabe por quê? Por causa do Espírito que neles habita. Porque se tivesse um Espírito convertido à palavra, saberia muito bem separar as coisas. Saberia muito bem espiritualizar, ou saber muito bem escolher com espiritualidade as coisas que o Espírito Santo gosta. Amém? Vamos cantar mais um hino. Eu quero cantar aqui do Inário mesmo, do Inário. Vamos cantar do Inário. Vamos cantar do Inário. Vamos cantar do Inário. Vamos cantar o 240. Longe do Senhor andava. Todos cantando, irmão. Tem Inário, quem tem Inário canta. Longe do Senhor andava no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado? Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar,
deseja te salvar. Como é maravilhoso! Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor, em cima na terra, embaixo no céu. Grande é o Senhor em todos os lugares. Do outro lado não existe mais fim. Os problemas daqui, do outro lado, não tem. Quem souber me ajuda. Vou descer e nós vamos adorar Deus com as ofertas. Do outro lado não existe mais fim. Os problemas aqui do outro lado não tem. Do outro lado não existe mais dor e ninguém sem amor. Do outro lado não tem. Do outro lado o princípio e o fim. Vamos ver ao subir para a glória de Deus. Do outro lado vai ter festa de amor, com canções de louvor. Do outro lado é céu. Do outro lado vai ser tão diferente, divisão entre os crentes. Do outro lado não tem. Do outro lado as denominações, seus princípios e padrões. Do outro lado não tem. Do outro lado o princípio e o fim. Vamos ver ao subir para a glória de Deus. Do outro lado vai ter festa de amor, com canções de louvor. Do outro lado é céu. Do outro lado o princípio e o fim. Vamos ver ao subir para a glória de Deus. Do outro lado vai ter festa de amor, com canções de louvor. Do outro lado é céu. Amém. Aleluia. Vamos adorar Deus com nossas ofertas. Que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida
Vamos ficar de pé. Monta, faz uma oração. Aleluia, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Meu Deus, nosso Deus, essa noite. Senhor, meu Deus. Sim, Pai. Em teu nome santo, meu Deus, apresente. Obrigado, Pai. Meu Deus, que o Senhor, meu Deus, fortalece cada um na tua graça. Na tua casa. Meu Deus, santo, que o Senhor, meu Deus, Aleluia. possa abençoar Glória a mais Deus. prosperidade. Aleluia. Meu Deus, que o Senhor Aleluia. prospere nossa vida. Aleluia. Amém. Glória, Senhor. Meu Deus, o Senhor sabe o que Glória não ao necessita em nossa Aleluia. vida. Glória ao Pai, cada um Senhor. que entra nessa porta, nesta Glória ao noite, Senhor. vai sim, vai ser. Glória ao Senhor. Glória Meu a Deus, confie na Obrigado, meu bênção, Pai, no em nome nome do do Senhor. Muito bem, vamos aproveitar que estamos de pé. Vamos ler as Escrituras no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 12. Deus abençoe a todos os irmãos, nossos visitantes que estão aqui nessa noite, que Deus também possa abençoá-los. Atos, capítulo 22, versículo 16, Amém. ou seja, 12. Do versículo 12 ao versículo 16 de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 12. Está escrito assim: E um certo Ananias, varão piedoso, Glória a Deus. conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. E ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te designou, te escolheu, para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Amém. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pai Celestial, aqui está, Senhor, Sim, ó Deus. a tua palavra. E a tua palavra é a verdade. Nada podemos contra a verdade se não for pela verdade. Senhor Jesus, abençoa nossos corações, nossas vidas, e que possamos nessa noite, ó Deus, ter um bom tempo na tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos os irmãos, aos ouvintes também da Rádio Fundamental FM 100,3 e que também acompanham nossos estudos pela rádio e também pela internet. Que Deus abençoe a todos os irmãos. A escritura que nós lemos foi Paulo dando testemunho da sua conversão. Paulo dando testemunho de como ele chegou até Cristo ou de como até Cristo chegou até ele. Na verdade, não é o homem que busca Deus, é Deus que busca o homem. Não é o homem que escolhe a Deus, é Deus que escolhe o homem. Jesus disse: Não escolhi vós os 12? Não vos escolhi? Então, Jesus que escolheu. Jesus é que escolhe, Jesus é que chama. Jesus disse: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, a palavra de Deus é que confirma o coração do homem. A palavra de Deus é que chama o homem. E o homem, quando sente o puxão da palavra, sente o ardor do fogo da palavra vindo à sua alma, queimando todo o breu,
queimando toda dificuldade, toda indiferença, queimando toda incredulidade, quando a palavra atinge aquele efeito, quando a palavra convence o homem do pecado, convence a mulher e o homem dos seus pecados, que prova o homem pela palavra e prova a mulher pela palavra, que o melhor que tem que fazer é entregar suas vidas a Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Porque é melhor buscá-lo e invocá-lo enquanto ele está perto. Amém. Porque dias virão em que as pessoas o buscarão e não encontrarão. Dias virão em que as pessoas chorarão, prantearão, buscarão, mas não acharão. Por quê? Porque o tempo de saciar a sede acabou. O momento e a hora de nós saciarmos aquela sede que vem no profundo da alma é agora. É verdade, Senhor. Mas como que você pode saciar dessa sede? Através da palavra. Amém. E a palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus, ela corrige os nossos erros. A palavra de Deus nos traz para próximo de Deus. Então, se você está sedento, se você está com fome, Jesus disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Amém. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. E essa sede não pode ser matada com alguma água denominacional. Essa sede não pode ser matada com alguma interpretação humana, através de um dogma, de um credo, de igreja, de uma denominação. Essa sede não pode ser matada através de fantasias denominacionais, de pulos e gritos, mas esta sede é saciada pela infalível palavra eterna de Deus, aquela que faz saltar, jorrar para a vida eterna. Nesta noite eu quero falar sobre o que é que te detens. É o tema para a mensagem nesta noite. O que é que te detens? O que é que te detém? O que é que te faz não tomar uma decisão? O que é que te faz não tomar uma posição? O que é que te faz? O que é que te detém de não tomar Cristo em sua totalidade na sua palavra? O que é que te detém? Esta foi a pergunta que Ananias fez para Paulo, o então Saulo. Saulo estava no caminho de Jesus, mas não para aceitá-lo, mas estava no caminho para persegui-lo. O próprio Paulo reconhece que ele não poderia nem ser chamado de apóstolo do Senhor. Porque ele disse: eu nem sou digno de ser chamado apóstolo de Cristo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas Saulo, com cartas na mão, indo para Damasco, um homem que aos olhos de Gamaliel sobressaía de todos os outros que estavam caminhando também para ser sumo sacerdote. Aleluia. Aos olhos de Gamaliel, Paulo era o seu pequeno e grande aprendiz, ensinado aos pés de Gamaliel, sendo instruído em toda a palavra, em toda a lei.
Paulo conhecia os mandamentos e ele tinha um grande tutor, um grande mestre nas Escrituras, que era o próprio Gamaliel. No entanto, o próprio conhecimento de Gamaliel não foi o bastante para saber muito sobre Cristo. Não foi o bastante para sabê-lo, e nem para tomá-lo, e nem para crer nele. No entanto, ele era sábio nas Escrituras. E, no entanto, tudo que Saulo tinha, para ele, era a pura verdade. Saulo de Tarso, ele retinha aqueles ensinamentos como a pura verdade. No entanto, o que Gamaliel ensinava era verdade. Porém, Gamaliel esqueceu de tocar nas Escrituras que estava cumprindo naquele tempo. Gamaliel passou por alto a promessa do dia, a promessa da hora. E Cristo estava bem à frente deles, e eles passaram por cima. Mas Saulo era fiel aos seus ensinamentos. Saulo era o seu fiel escudeiro. E Saulo, na sua maneira de ver, estava fazendo um trabalho para Deus. Já pensou nisso? Você sabia que quando Saulo pegou as cartas dos príncipes de sacerdotes e foi para Damasco para poder prender alguns discípulos, você sabia que ele estava pensando, está fazendo um serviço para Deus? Você sabia que ele pensava que estava trabalhando para Deus ou fazendo um grande favor para Deus? Mas ele não sabia que estava errado. Mas ele não sabia. Muitas vezes, em nossa vida, por não saber o que é certo, nós retemos por muito tempo o que é errado. Muitas vezes. Ou a maioria da nossa vida. Muitas pessoas, na maioria das suas vidas, por não saber o que é certo, retém, ou seja, conserva aquilo que é errado, pensando ser certo e pensando ser a verdade. A maioria das pessoas. Grande Deus. Por não ter uma direção, é claro, por não ter uma liderança e por não haver um discernimento melhor vindo da palavra, muitas vezes nós retemos o que é errado. Quanto tempo eu vivi na Igreja Católica retendo a minha fé na Santíssima Trindade? Quanto tempo? Por muito tempo na minha vida, eu retia o que era errado pensando que estava certo. Depois aceitei Jesus numa denominação chamada Deus e Amor. Fui até dirigente de muitas igrejas. E de novo eu estava lá defendendo a fé católica, doutrina da Trindade. Só porque eu pulei de uma denominação para outra, eu pensei que tinha melhorado. Mudei meu comportamento, mudei minhas ações, mas a doutrina permanecia a mesma. E não é as ações suas que te põem no arrebatamento, é a fé, é a doutrina. Amém. Amém? Amém. E às vezes muitas coisas erradas parecem ser certas. Não foi assim que Salomão disse? Há caminhos para o Salomão disse isso. Ele disse, olha, há caminhos, há direções, há caminhos que para o homem parece ser perfeito, ser correto, ser direito. Há caminhos que para o homem parece estar certo, mas o fim dele é a perdição.
O fim dele é ficar confuso no final. O fim dele é ficar decepcionado no final. É verdade. O fim dele é ficar decepcionado na grande tribulação. O fim dele é ficar para trás e não ir no arrebatamento. É verdade, Senhor. Tira a confusão. Os irmãos estão entendendo? Amém. O fim será decepção. Quantas pessoas que agem como se estivessem certas, mas estão erradas? Quantas pessoas hoje no mundo que agem como se estivessem certas, mas estão totalmente erradas? Vamos pegar alguns exemplos bíblicos? Vamos pegar alguns exemplos bíblicos. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 10, diz que a mulher tem um trabalho a fazer. Ela serve a Deus com a dignidade de uma profissão de servir a Deus com boas obras. Aleluia. Está escrito assim, não está? Amém. Aí Paulo vem e diz: não permito que a mulher ensine ou uso de autoridade sobre o marido. Não permito que a mulher ensine. E lá em 1 Coríntios 14, verso 35, Paulo disse que as mulheres estejam caladas nas igrejas, Amém. porque não lhes é permitido falar. É verdade. E aí o que nós temos hoje? Nós temos hoje um monte de mulheres que assim se dizem ser pastoras, diaconisas, obreiras, missionárias, onde na Bíblia, em lugar nenhum, Deus dá à mulher o direito de ser e nem de trabalhar no templo do Senhor como sacerdote. Não existe lugar nenhum na Bíblia Deus chamando a mulher para o ofício sacerdotal. Os irmãos estão entendendo? Amém, Jesus. Aí nós temos um monte de pessoas, É verdade, Senhor. nós temos um monte de gente pensando que estão certos, mas estão errados. Eles agem a vida inteira sinceros, faz aquele trabalho com honestidade, faz aquele trabalho com sinceridade. Alguns fazem até com temor, mas não de Deus, do sistema, da religião. Porque o temor de Deus leva a pessoa a obedecer a palavra. Aleluia. É verdade. Porque a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Aleluia. Verdade, E Senhor. se a mulher, o homem, tem temor de Deus, ele olha para a sua palavra. Aleluia. Verdade, Senhor. E quantos estão fazendo um trabalho para Deus sem ser chamado para fazer? É verdade. Quantos? Oh, Deus. E as pessoas fazem aquilo com a maior sinceridade e honestidade. Eles estão sinceramente errados. Quantos ministros estão hoje em cima do púlpito? Quantos ministros hoje que estão em cima do púlpito, vivendo de qualquer vida, de qualquer jeito, divorciados, casados 2, 3 vezes. Quando está na igreja é uma vida, quando está na rua é outra vida. Ele anda sem camisa, anda de bermuda, de short. Tem cortes de cabelo um pouco mundano, palavreado um pouco mundano. Gírias. Pensando estar certo, mas está errado. É verdade. Os irmãos estão entendendo? Amém, Jesus. Quanto da vida as pessoas perdem retendo o que é errado? Quanto? Mas nós também estávamos assim. Mas a graça de Deus nos proveu no final. Graças a Deus. A graça de Deus proveu para nós o recurso. Deus de maravilha. Houve um homem enviado de Deus, Aleluia. como nos dias de João Batista. A Bíblia diz que estavam todos assentados em trevas. Oh, Senhor. Ninguém conseguia enxergar a luz.
Ninguém conseguia fazer o que é certo. Ninguém fazia o que era certo. Ninguém conseguia fazer o que era certo. Ninguém fazia o certo aos olhos do Senhor. Mas a Bíblia diz: houve um homem enviado de Deus, cujo nome é João. Glória a Deus. E ele trouxe a palavra e mostrou para as pessoas o que é certo e o que é errado. Nesta última era de Laodiceia, escura, cega, nua, esta era que tem rejeitado Cristo, rejeitado a palavra, esta era que tem deixado Jesus para fora e aceitado e abraçado dogmas, credos, denominações, preferindo ficar com a igreja do que ficar com a palavra, preferindo ficar com o credo, com o dogma, do que ficar com Cristo, a palavra, tem colocado Cristo para fora. E então ninguém soube mais fazer o que é certo. O batista diz que está certo, enquanto o metodista diz que ele que está certo. Então depois o adventista dizendo: nós é que estamos certos. E depois veio os pentecostais dizendo: não, nós é que estamos certos. Depois veio os presbiterianos dizendo: nós é que estamos certos. Aí a católica diz: nós é que somos a mãe de vocês, é que estamos certos. Aí vem depois o adventista e diz: nós é que estamos certos. Aí vem a Maranata e diz: nós é que estamos certos. Ninguém fazia o que é certo, mas houve um homem enviado de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o povo que estava sentado sobre trevas, a luz raiou. Aleluia. Aqueles que estavam sentados em trevas denominacionais, trevas escriturísticas, a luz raiou. Amém? A luz raiou. Glória a Deus por isso, amém, irmãos? E o povo continua sentado em trevas porque não querem a luz. Os irmãos sabiam disso? Porque não aceita a luz. Agora vamos observar, para vocês verem o quão interessante é isso. Que muitas pessoas gostam de reter o que é errado, pensando que é certo. E nunca tomam o que é certo para reter o que é certo. Vejam bem como que o mundo está. Hoje, o mundo chama o certo de errado e o errado de certo. Os irmãos sabiam disso? É verdade. Hoje o certo é errado e o errado é certo. Infelizmente é assim que o mundo está. O mundo caindo aos pedaços. Vejam bem, nos tempos de João Batista, nos tempos da primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, todos ali alegavam estar certos. Nenhuma igreja é certa. A palavra de Deus é que é certa. Amém. Glória a Deus. Nenhum sistema é certo. Nenhuma igreja é certa. A palavra que é certa. Agora, se lá naquele local está pregando a palavra, amém. Amém, irmãos? Amém. Agora, se não está pregando a totalidade da palavra, não existe igreja certa. Igreja certa. A igreja somos nós. Existe uma palavra certa que habita num povo que está querendo andar na palavra. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém? Deus é a palavra. Amém, irmãos? Amém. E você não pode reter nada a não ser a palavra. Você não pode reter, conservar nada que não seja a palavra de Deus. Então, nos tempos da primeira vinda, lá tinha os zelotes, lá tinha os saduceus, lá tinha os fariseus, lá tinha os essênios, lá havia os samaritanos, lá havia os judeus, lá havia todos estes. Havia várias sinagogas, de Anás, de Caifás, havia o templo, havia muitas pessoas que defendiam a vinda do Messias.
e que cada uma também cria em Deus. Sabia que existia um Deus, sabia que havia um Deus em algum lugar. E elas, com suas crenças, com seus dogmas, ensinavam o que eles sabiam ensinar. Mas quando foi o tempo de Deus cumprir sua palavra, de Deus então cumprir o que estava nos salmos, nos profetas e na lei, quando foi o tempo de Deus manifestar a sua palavra, Deus não a identificou em nenhuma daquelas igrejas. Amém? Amém. Você sabia disso? Que quando Deus quis vir a primeira vez em carne humana, Emanuel, Deus conosco, o Cristo, o Messias, aqueles a quem eles aguardavam por vários séculos, ele, quando se manifestou, não se identificou em nenhuma de suas igrejas. Ele não se identificou na igreja de Anás, não se identificou na igreja de Caifás, não se identificou na igreja dos nazarenos, dos essênios, dos samaritanos. Em nenhuma delas ele se identificava. Porque a Bíblia diz no livro de Lucas capítulo 3, e sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes em Jerusalém, veio a palavra de Deus a João Batista no Rio Jordão. Amém? Amém. Olha aonde Deus estava identificado. Deus estava identificado na sua palavra, no seu profeta. Amém, irmão? Deus não se encontrava em nenhuma daquelas igrejas. Deus não se encontrava em nenhuma daquelas denominações. Deus não se encontrava em nenhuma daqueles dogmas. Em nenhuma delas. Deus não se encontrava e não se identificava. Cada um se identificava com seu credo. Cada um se identificava com seu dogma. Cada um defendia seu sistema, sua regra, sua doutrina. É igual o batista. O batista defende a doutrina batista. O metodista defende a doutrina metodista. O presbiteriano defende a doutrina presbiteriana. O católico defende a doutrina católica. E naquele tempo, cada um fazia a mesma coisa, defendendo o seu credo, defendendo o seu dogma. E Deus não se identificava com nenhuma delas. Deus apenas se identificava com o seu profeta. Porque a palavra não vem ao sistema, a palavra não vem à igreja, a palavra vem ao profeta. Amém. E lá estava João Batista, sem nenhuma placa de igreja, sem nenhuma identificação com nenhuma denominação, sem nenhuma identificação com credo, com dogma, nem parentesco com Anás e Caifás. Mas ele se identificava com a palavra, amém, irmão? Ele se identificava com a palavra. E a palavra que ele manuseava não era a palavra que Anás e Caifás, que já estava perdida, e que o templo onde se pregava a palavra, já vendiam bois, já vendiam vacas lá dentro, já vendiam ovelha, viraram cambistas e viraram um comércio. A palavra de Anás e Caifás já não tinham mais, mas a palavra que estava em João cortava como um machado a beira de uma cabeça. É igual hoje. Tudo mudado. As igrejas viraram lojas, viraram shopping centers, viraram lugar de vender livro, vender sapato, vender camisa, vender roupa, viraram brechós evangélicos. Onde a Bíblia diz, a minha casa é chamada de casa de oração. Amém. Amém? Igrejas hoje viraram ponto de encontro, lugar para arrumar namorada, lugar para arrumar esposa, lugar para poder fazer isso, fazer aquilo outro, tratar de negócios, viraram palanque de políticos, para deputados, vereadores, falarem atrás do púlpito e convencer seus eleitores, para poder ter presidente, para poder ter deputado, para arrumar uma bancada evangélica no Senado, para arrumar uma bancada na Câmara Federal. Nós não precisamos de deputado, precisamos de Jesus Cristo. Precisamos de
voltado para o capitalismo, voltado para essas coisas. Nós precisamos de Cristo que nos volta nosso coração para o céu. Aleluia. É verdade. Amém? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor. Deus de maravilha. Sim. Oh, aleluia. Salomão disse. Aleluia. Salomão disse: há caminhos que para o homem parece ser certo, mas o fim dele é decepção. É verdade, Senhor. É os caminhos de morte. Esses caminhos, ó Por exemplo, Jesus falou em Mateus 7 Deus. sobre o caminho estreito e o caminho largo. Ele falou assim para os discípulos: porfiai por entrar pela porta estreita. Não foi assim? E são poucos que entram por ela. Aleluia. Agora, espaçoso e largo é o caminho que conduz à perdição. Aí você pensa que é o Mineirão? Você pensa que é o Mineirão? O portão do Mineirão? Aí você pensa que é o portão do shopping? Aí você pensa que é o portão como é que chama? Você pensa que é o portão do rodeio? Você pensa que é o portão Não, irmão, é porta de igreja, porta de denominação, porta de religião. É a religião manufaturada. Religião manufaturada que não crê em toda a palavra, que crê somente em parte dela. Olha o que Jesus diz: há caminhos que parece. Ele diz: o caminho estreito é o que conduz à vida. Qual é esse caminho? Quem prega esse caminho? Ele diz: e há caminho largo e espaçoso. Tem alguém também que conduz desse caminho. E quem é que conduz? Não é a igreja! Amém. Grande Deus. O povo não quer. O povo não quer. O povo não quer a palavra. Você acha que o povo quer a palavra do jeito que ela é, irmãos? Você acha que o povo quer a palavra do jeito que ela é? Você acha que essas mulheres, essas mocinhas, essas jovens, querem a palavra do jeito que ela é? Você acha que essas mocinhas querem a palavra que tira o seu esmalte, que tira seu batom, que tira seu shortinho curto, que faz os rapazes se ficarem todo ouriçados, que faz os rapazes ficar com as suas células sexuais do seu corpo ficarem agitadas por causa da sua vestimenta, por causa de estar quase nua na rua? Você acha que essas mulheres que se dizem ser evangélicas, querem a palavra para parar com seu corte de cabelo, com sua tesoura, com seu esmalte, com seu batom, com suas saias rachadas, com suas calças? Você acha que eles querem uma palavra que os condene dessa forma? Eles querem uma igreja que conduz à perdição, à porta larga. Aleluia. Eles querem um caminho que conduz à perdição, a porta mais larga. É verdade, Senhor. Grande Deus. É isso aí, Santo Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você acha? Você acha que essas mulheres que ficam com suas caras enfiadas 24 horas na televisão, assistindo novelas pornográficas, você acha que elas querem a palavra do jeito que ela é? Você acha? Você acha que os homens, os verdadeiros homens, que o profeta chamou de cavalheiro, você acha que eles querem a verdadeira palavra? A maneira correta de se vestir? A maneira correta de se falar? De andar?
de possuir como corpo uma só mulher? É, Deus. Não serem cobiçosos, murmuradores, detratores, inventores de males. As pessoas não sabem o que é porta larga. As pessoas esquecem de ler o texto, porque espaçoso, largo é o caminho que conduz. Alguém tem que conduzir, gente. Amém. Os irmãos entendendo? Amém. Alguém tem que conduzir. E quem é que conduz? É ministros, pastores. Verdade. Não é o pastor que conduz as ovelhas? Amém. Porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Quem é que está conduzindo? Então, observe que Paulo, ele estava retendo na sua lealdade, na sua sinceridade, por toda a sua vida, o que ele tinha aprendido. E depois, quando ele creu na palavra, ele reconheceu que não deveria nem chamar ele de apóstolo, porque perseguia a igreja do Senhor, a qual perseguia esse caminho. Mas por quê? Porque ele reteve a coisa errada por muito tempo, pensando que estava certo. Amém, irmãos? Amém. Ele reteve, guardava o que era errado, pensando que estava certo. Mas quando a verdade apareceu para ele, quando a luz brilhou para ele, amém, irmãos? Amém. Vocês, por exemplo, que retia lá nas suas igrejas o batismo trino, Pai, Filho e Espírito Santo, vocês retiam isso com sinceridade. Até tinha carteirinha, não tinha? Verdade. Mas quando Deus abriu nossos olhos, quando Deus iluminou nosso coração, nós vimos que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Não existe batismo nenhum na Bíblia sendo invocando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E retínhamos isso com sinceridade. Mas até que a luz veio. Amém? Amém. Oh, irmãos, a Bíblia diz lá no livro de Salmo 25, verso 14, se eu não me engano, diz que o segredo do Senhor é para os que o temem, e Deus lhe fará saber o seu conserto. Aleluia. Amém? Amém. Irmão, olha, um homem pode ser justo, ele pode viver uma vida justa e querer o que é certo o tempo todo. E se ele é certo no coração e justo, o profeta diz que Deus tem uma via de escape para ele. Amém, irmão? Se ele anda querendo o que é certo, se ela anda querendo o que é certo, Deus abre caminho para si. Amém. Aleluia. Vocês sabem de um homem na Bíblia que não havia mais espaço para ele em igreja nenhuma, chamado Natanael. Amém. Não havia espaço para ele em igreja nenhuma. Ele entrava nos samaritanos, via que a coisa estava errada. Ele entrava nos essênios, via que a coisa estava errada. Ele ia nos fariseus, estava tudo errado. Ia no templo, via vendendo bodes, vendendo carneiros e ovelhas e gado, está tudo errado. Ele disse assim, sabe uma coisa? Eu creio em Deus e eu sei que eles estão fazendo, estão fora da palavra, mas eu não vou me comprometer com o erro deles. Aleluia. Eu não vou me comprometer com o erro deles. E ele foi para um lugar, ele foi congregar debaixo de uma árvore, a Bíblia chama de pé de figueira. Ele foi lá fazer suas orações, seu jejum. Eu não sei como é que ele entregava os dízimos. Eu não sei como é que ele entregava os dízimos, como é que ele entregava as suas ofertas. Eu não sei como é que ele fazia. Mas que ele foi para o pé de figueira adorar a Deus, ele foi. Ele era sincero. Jesus mesmo disse que ele era sincero. Aí há um verdadeiro israelita onde não há dolo algum. Aleluia. E ele não tinha mais espaço em denominação nenhuma, em igreja nenhuma. Irmão, você que tem o Espírito Santo, você que crê na palavra, se você entrar numa dessas denominações frias e formais por aí, você fica sem oxigênio. Você fica sem oxigênio. Você não consegue respirar.
Porque o verdadeiro cristão, ele fica inquieto. Ele ama a verdade. Era isso que Natanael era. E quando Cristo apareceu, o Messias apareceu, surgiu, chamou Filipe. Filipe tinha um amigo, Natanael. Filipe tinha esse amigo. Quando ele viu Jesus pregar, quando ele viu Jesus meter o pau, vamos dizer assim nas mesmas palavras, desculpa as palavras meio grotescas, mas meter o pau nas denominações, chamar os Anás e Caifás de filho do diabo, chamar deles de demônios, chamando-as de paredes branqueadas, covis de ladrões. Quando Filipe viu Jesus chamando, rebentando com as igrejas, chamando o que era errado de errado, chamando certo de certo, Filipe falou assim: tem um amigo, eu tenho um rapaz que está desviado da denominação. Se ele ouvir esse pregador, vai gostar dele. Amém, irmãos? Amém. Se ele ouvisse Jesus, ele vai gostar dele, porque é do jeito que ele gosta. Amém. E Filipe foi lá atrás de Natanael. E quando Natanael estava lá, quase entregando sua oração do meio-dia, chegou Filipe. Filipe esperou ele terminar a oração. E Filipe esperou um pouquinho. Natanael ficou surpreso. Disse: Natanael pode até pensar assim: oh, Filipe veio adorar comigo, veio congregar comigo. Mais um insatisfeito. Mais um insatisfeito com as denominações. Não. Filipe disse: olha, ô Natanael, olha, eu vim dizer para você que, sabe o Cristo, o Messias, aquele que os nossos pais estavam pregando, aquele que os nossos pastores ensinavam que deveria vir? Sim, sei, está aqui. Aí Natanael logo pensou: peraí, pela Bíblia, de onde ele vem? Ah, ele vem de Nazaré. Ixi, pode vir alguma coisa lá? Pode vir alguma coisa boa de lá? Pode vir alguma coisa boa de lá? Filipe falou assim: olha, eu não sei explicar para você, porque você tem mais conhecimento que eu, você tem mais revelação do que eu, você tem mais instrução do que eu não sei explicar isso para você, só sei para mim. Eu creio para mim. Você quer vir comigo? Quer ir no culto lá? Quer ver o pregador? Você quer ver ele? Natanael falou assim: olha, Filipe, por amizade, vamos lá. Desceu. Amém, irmãos? Venha e veja. Venha e veja. Venha e vê. Não fica aí o povo aí fora. Vocês que ouvem a rádio, está sendo gravado. Vocês que ouvem a rádio 100,3, seja em qualquer bairro de Betim, Birité, Sarzedo, Mário Campos, Betim, Joatuba, Bicas, Esmeraldas, seja da onde for, Belo Horizonte, onde essa rádio chega, onde vocês ouvem o programa diariamente, não fique criticando se pode vir alguma coisa boa daqui. Venha e veja! Glória a Deus! Amém. Aleluia! Grande Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus! Amém! É verdade, Senhor. Natanael desceu. E quando Natanael desceu, Jesus estava na casa de Filipe. Jesus estava sentado lá no fundo. Não tinha porta igual nós temos hoje. Naquela casa que ele tinha, era uma tipo uma cortina. Abria a cortina e entrava. E quando Natanael baixou, entrou, antes de Natanael abrir a boca, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita onde não há dolo algum. Aleluia! Graças a Deus! Natanael se levantou e disse: mestre, de onde tu me conheces? Quem foi que disse para o Senhor que eu sou desse jeito? Quem foi que falou para o Senhor que eu gosto das coisas certas, das coisas corretas? Quem disse? Jesus disse: antes de Filipe subir na montanha e te chamar, eu te vi debaixo da figueira orando. Amém? Glória a Deus! Natanael se ajoelhou na hora. É esse que eu estava esperando. Amém, irmão? É esse. Esse vai cortar
é esse que vai fazer, é esse que disse lá Isaías, é ele que vai aplanar isso tudo, é ele que vai sacudir a coisa toda. É assim, irmão. É assim. Saulo sabia que tinha visto o Senhor no caminho de Damasco. Só não sabia o resto da mensagem. Ele sabia que tinha visto o Senhor. E que o Senhor Jesus disse: duro é para ti recalcitrar contra os agalhões. Ele só sabia disto. Ele não sabia o restante. Ele não sabia o restante da obra. Até que ele, lá na casa de Judas, onde ele hospedou em Damasco, ele estava orando, porque ele foi ensinado a Gamaliel a orar 3 vezes por dia, 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Glória a Deus. Eles oravam 3 vezes por dia, até hoje. E ele estava orando. Talvez Saulo orava assim: ó Senhor, me perdoe, se eu estava fazendo alguma coisa errada, me revele, me mostre, Senhor. Porque eu sei que aquela coluna de fogo era o Senhor que falava comigo, mas eu não sei o que fazer. Aí essa oração foi lá em cima em Deus, e Deus foi cá embaixo em Ananias. Amém, irmãos? E disse: Ananias, levanta, vai até Damasco, e entra numa rua à direita, e vira e vai numa casa de um homem chamado Judas. E lá está um homem chamado Saulo de Tarso. Eis que ele estava orando, e na visão dele via que você entrava dentro da casa dele. Aí quando Ananias ouviu isso, Ananias disse: mas Senhor, bem fiquei sabendo que esse homem persegue a ti e aqueles que te creem em ti. Aí ele disse: não, vai rapaz, eu já mudei o coração dele. É coração duro que não aceita profeta, que não aceita ser batizado em nome de Jesus Cristo, não aceita a mensagem da hora. Verdade. É necessária a intervenção divina para fazer isso. Aleluia. Coração duro que não deixa o sistema, que não deixa a denominação. Na hora que Ananias ouviu de Deus que já tinha convertido o coração de Saulo, agora estou despreocupado. Agora estou despreocupado. Sabe aquele valentão que gostava de bater todo mundo no bairro? Não é mais aquele valentão. Deus já cruzou o coração dele. Amém. Sabe aquele Vanderlei? Está morto há muito tempo. Hoje você encontra o Vanderlei em cima do púlpito pregando a palavra. Chamou Saulo de irmão. Porque lá na casa de Ananias, Deus já disse: ele já transformou o coração dele. Por isso que chamou de irmão. Ó, irmão Saulo. Então observe. Ananias foi tranquilo. Eu vou tranquilo. Eu sei que ele não vai me amarrar. Sei que ele não vai me amarrar. Sei que ele não vai me chicotear. Sei que ele não vai me bater. Sei que ele não vai me levar arrastado até Jerusalém. Ananias chegou lá. Saulo, deixa eu explicar para você o que é que está acontecendo que você não entende. 1947, o anjo do Senhor entra dentro da caverna. Deixa eu explicar para você, William Branham, que você não está entendendo. Amém! Amém! Vou te explicar porque sua vida está assim. Verdade. Deus de antemão te viu, te conheceu, te concebeu. Amém, irmão? Te escolheu para ser luz aos gentios, Saulo. Glória a Deus. E para que o resto do mundo invoque o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Agora, Saulo, que você sabe disso, agora que você entendeu, agora que você sabe que não existe doutrina de trindade na Bíblia, agora que você sabe que mulher não pode ser pregadora, não pode ser pastora, não pode ser bispa, não pode ser diaconisa, não, agora que você sabe que a Santa Ceia tem que ser com pão asmo, vinho, lava-pés, agora que você sabe que Deus não trata com denominação, só trata com profeta, agora que você sabe que o batismo verdadeiro é em nome de Jesus Cristo, Saulo, o que é que te detém? Levanta-te e batiza-te, invoca o nome do Senhor Jesus Cristo.
Cristo! Aleluia. Deus, Criador. E Saulo levantou e foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém, irmão? Amém. O que é que te detém? O que é que te detém, irmão? O que é que te detém, irmão? O que é que te detém de servir a Deus com toda a sua palavra? Por que viver em meio à igreja que só prega parte da palavra? O que é que te detém? Mãe? Filho? Filha? O que te detém? A distância? O lugar? O que é que te detém? A falta ainda de entendimento? O que é que te detém? É o velho pregador, fanfarrão, mentiroso, na porta da sua casa, dizendo que essa mensagem é mentira? É aquele pregadorzinho, aquela pregadorazinha? É aquele bispo, aquele pastor que anda dizendo na sua casa, telefonando, dizendo que essa mensagem é falsa, dizendo que esse profeta é falso? É isso que está te detendo? Ou é a sua esposa incrédula? Seu filho incrédulo? Nada, diz a Bíblia, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a fome, nem a morte, nem a dor, nem a doença, nada pode nos separar. Nem pai, nem mãe, nem filho, nem esposa pode nos separar. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Oh, divino companheiro. Sua presença. Sinto louco. Aleluia, Deus. Pai, abençoa cada um. Abençoa cada irmão. A cada irmã. Deus, eu falei a tua palavra. Pregamos a tua palavra. Doa ela a quem doer. Nós sabemos que nós não podemos ir contra a tua palavra. Nós não podemos de forma alguma, como diz o teu profeta, nos comprometer com nada além da tua própria palavra. Abençoa cada irmão, cada irmã, e que os corações sejam abertos, livres de toda incredulidade. Ajude cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Dá até vontade de aceitar a mensagem de novo. Ô, pastor, eu quero aceitar a mensagem. Deixa eu ser batizado em Jesus Cristo, pastor. Dá até vontade de falar de novo. Deus abençoe a todos os irmãos. Até o próximo culto, se Deus assim permitir. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe. Pastor, Eu cumprimentei.